O que não te contam sobre os fundos imobiliários? Eu tenho certeza que todos os investidores, principalmente os investidores iniciantes, estão sempre buscando dicas, estratégias, fórmulas mágicas para simplificar os investimentos, né? Investir de forma fácil e ter excelentes retornos. Mas isso pode ser extremamente perigoso, pode trazer prejuízos enormes. Você precisa ter cuidado porque muitas pessoas, por exemplo, que estão aqui no YouTube, Instagram, estão passando dicas, podem estar simplificando o processo para chamar a tua atenção, para te conquistar, e isso pode ser muito ruim para o seu patrimônio, pois pode trazer perdas significativas. E é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 coisas que não te contam sobre os fundos imobiliários que pode trazer prejuízos enormes se você não tiver atenção. E sem muita enrolação, vamos direto para a primeira coisa que não te contam. E a primeira delas é: caro e barato são relativos. Na verdade, logo de cara você deveria se perguntar o que é barato e o que é caro. Eu vejo que muitos investidores estão sempre buscando, por exemplo, dividend yield, qual é aquele fundo imobiliário que paga mais, né? Ou seja, o rendimento que você recebe no valor da cota que você paga. E às vezes eles projetam esse rendimento de dividend yield como algo perpétuo para o futuro, como se fosse ficar para sempre. E daí precificam o ativo dessa forma, como se algo não fosse mudar. Mas isso realmente é extremamente perigoso. Até já gravei alguns vídeos falando para vocês que às vezes o fundo imobiliário paga um valor significativo porque vendeu seu maior imóvel. Então, por exemplo, representava 30%, 40% do imóvel. E aí ele vai e paga uma bolada de rendimento, o dividend yield explode lá pro céu. E aí a pessoa, na hora que vai comprar depois, achando que vai continuar, não entende nada, depois vê a cota caindo, vê o rendimento caindo, não sabe o que fez, diz que a bolsa é perigosa. Então você tem que ter atenção. Eu mesmo, por exemplo, faço muito ao contrário do que a maioria faz. Quando eles veem, por exemplo, um fundo imobiliário agora que está pagando pouco, eles acham que é caro. Mas eu olho para frente e digo, poxa, está pagando pouco agora, mas pode pagar muito no futuro. Então, para mim, esse fundo imobiliário não está caro, ele está barato. Então, eu acho que é uma excelente estratégia que você pode seguir também. Então, se investir em excelentes fundos imobiliários que têm portfólios robustos, como o KNRI, eu sempre falo do KNRI para vocês, para mim um dos melhores fundos imobiliários aqui que a gente tem no mercado, tá certo? Que tem metade em galpões logísticos, metade em lajes corporativas, um fundo muito robusto, mas eu vejo as pessoas dizendo, ah não, é muito caro, paga pouco, o dividend yield é baixinho quando comparado aos outros. Pois é, deixam de investir no imóvel, num fundo imobiliário de excelente qualidade, de muitos anos de história e que pode pagar muito mais no futuro, tá certo? Então realmente você ficar buscando aquele barato que vai pagar muito rendimento para você, pode se tornar muito caro depois, pode se tornar uma perda permanente de capital para você, tá certo? Então tem muita atenção, essa questão de caro e barato e fazer os 5 fundos imobiliários mais baratos que tem, pode ser muito perigoso, você pode cair nessa pegadinha e se dar mal. E a segunda coisa que não te contam é que o mercado está sempre mudando e a gente também precisa mudar. O mercado ele está sempre em evolução, tá certo? Ele não está aqui para ficar de modo perpétuo e você achar que vai fazer um investimento e vai continuar ganhando dinheiro para sempre. Eu lembro muito bem de 2010, quando os fundos imobiliários de agências bancárias eram a maior sensação, que tinham contratos longos, que tinham alta previsibilidade da renda, e olha o que aconteceu com agências bancárias. É um setor que praticamente se extinguiu nos fundos imobiliários, tá certo? Tem muitos poucos ainda hoje com algumas principais agências em grandes centros urbanos no país. Então, aqui em 2020 também, quando a gente teve a pandemia, o setor de shoppings, que era visto como muito resiliente no Brasil, comparando com a gente nos Estados Unidos, que realmente é muito ruim, aqui é muito mais forte, todo aquele aspecto social que você vai lá no shopping center, é muito resiliente. Chegou a pandemia e a gente viu que realmente ele sofreu muito. O galpão logístico, na verdade, se mostrou muito mais resiliente, né, com a questão do e-commerce, a galera comprando tudo em casa, enfim, você precisava ter centros de distribuições e galpões ali perto para entregar. Só que agora está acontecendo a mesma coisa, você vê galpões logísticos no Brasil inteiro, um crescimento gigantesco, muita gente sempre está apostando que pode ser um setor que vai ser perene, vai pagar muito, mas que pode ser um setor que pode inflar demais, pode superfaturar, superlotar vários empreendimentos e acabar pagando pouco, tá bem? Então a gente sempre tem que entender que o mercado ele evolui, ele é muito dinâmico e a gente resolve isso como? Com diversificação. Você vai investir em fundos imobiliários de shopping, de galpões logísticos, de lajes corporativas, de lojas urbanas, né? Como por exemplo a gente tem lojas de mercado, tem algumas outras lojas de varejo também. Então você pode diversificar, tem de recebíveis também, de títulos de dívida, você pode diversificar o portfólio. Então a gente sempre tem que estar atento a essa dinâmica do mercado evoluindo, sempre acompanhando essas tendências, tá certo, de mudança e ver se o setor que você investia que achava que era robusto e que não ia mudar, na verdade está passando por mudanças,
que é assim que o mundo funciona. Então fique atento, o mercado mudou, você vai entendendo, vai lendo, estudando, acompanhando, que você vai ter sucesso, você vai ter uma tranquilidade de montar sua carteira e continuar a sua jornada de investimentos. E a terceira coisa que não te contam é que fundo imobiliário não é para especulação, não é para você comprar e vender no curto prazo. A estrutura de um fundo imobiliário é totalmente diferente de uma estrutura de ação, tá certo que a ação tem muito mais incerteza. Fundo imobiliário, ele oscila menos, tem menor volatilidade, porque ele é feito para o longo prazo, ele é feito para a renda passiva. Então você tem uma previsibilidade maior. Então, por exemplo, quando a empresa aluga um prédio corporativo, aluga um galpão logístico, ela está querendo perpetuar ali as suas operações, né? 10, 20, 30 anos. Então não é para acontecer nada no curto prazo. Algo que aconteça no curto prazo é atípico, é exceção, sei lá, uma pandemia, uma guerra, ali algum problema financeiro aqui no país, a economia, tá certo? Vai ser a exceção e não é regra. Então o fundo imobiliário é feito para ir devagarzinho mesmo, mas sempre ir para cima e sempre ir para frente. Se você quiser especular, às vezes você consegue, por exemplo, como foi o caso da Americanas, né? Fundos imobiliários que tinham lojas americanas como inquilino, seja galpão logístico, loja em shoppings, tiveram uma oscilação muito forte e quem entendesse um pouquinho mais poderia até ter lucrado um bom dinheiro, porque se você sabe que a empresa que está alocando ela é obrigada a pagar o seu aluguel e a empresa tinha que ter, na verdade, aquele centro, aquele galpão logístico para continuar suas operações, para ter alguma renda e poder pagar suas dívidas, poderia realmente obter um retorno significativo se tivesse estudado, tivesse tido esse entendimento. Mas, via de regra, fundo imobiliário é para longo prazo, é para renda passiva e o que você tem que fazer é comprar a maior quantidade de cotas possíveis para assim ter a maior renda possível. É exatamente isso, nem mais nem menos, é simples mesmo, feijão com arroz, não tem por que esquentar muito a cabeça com fundos imobiliários, que é um investimento muito bom, muito fácil, muito simples de fazer, não tem por que correr risco desnecessário e ter prejuízo significativo. E a quarta coisa que não te contam é que você não precisa reinvestir os rendimentos no mesmo fundo imobiliário. Você pode investir com mais inteligência, com mais sabedoria. Então todo mês vai pingar na sua conta os rendimentos, você pode escolher aquele fundo imobiliário que está mais distante do peso que você botou na carteira. Então, por exemplo, você tem 10 fundos imobiliários, todos eles com 10%, e tem um que vai estar com 9, com 8, você investe naquele, porque provavelmente deve ser a melhor oportunidade que teve a sua cota desvalorizada. Então vai ser interessante você botar nele para poder equilibrar todos os 10 fundos imobiliários em 10%. Basicamente é isso que você tem que fazer. Então, quanto mais você, na verdade, investir também, é muito importante dizer isso, se você ganhou, por exemplo, R$1.000, se você puder investir R$1.000, melhor para você, porque você vai conseguir criar um patrimônio de forma muito mais rápida, de forma mais acelerada, e isso também vai acelerar os seus objetivos da aposentadoria tranquila, da liberdade financeira. Então, você precisa investir com sabedoria nas melhores oportunidades do momento, não é no mesmo fundo imobiliário que paga para você, tá certo? Aproveitando assim a melhor otimização e diversificação da sua carteira. E a quinta última coisa que não te contam é investir nos fundos imobiliários mais chatos. Invista naqueles fundos imobiliários que têm teses gestores de longa data, de 10, 15 anos, que atravessam crises, né, pandemia, guerra, momentos difíceis de economia, de colapso, seja fiscal, financeiro, enfim, do país. São aqueles gestores que têm teses sólidas, têm portfólios robustos, que atravessam esses momentos difíceis, acompanham mudança de mercado e têm a grande chance de se perpetuar no longo prazo. Então, esses fundos imobiliários que a gente busca, porque inclusive são os fundos imobiliários que vão trazer o maior retorno para a gente. Então não busque coisas da moda, aproxima alguma coisa, né? Não vá nesse efeito manada que todo mundo sempre vai entrando no investimento sem saber porquê, não sabe nem o que está fazendo e pode ter prejuízo significativo e via de regra acaba sempre tendo, porque quando todo mundo vai no sentido sempre sem estudar, sem nada, acaba tendo um resultado muito ruim. Então invista nos fundos imobiliários mais robustos, mais resilientes, que não tem uma valorização da cota expressiva no curto prazo, mas que também não vai ter também uma desvalorização, tá certo? Então busca esse fundo que eu tenho certeza que ele vai te dar o melhor resultado, porque a gente quer renda passiva e quando a gente tem um fundo pagando renda passiva ao longo de 10, 15 anos de forma robusta, resiliente, é esse fundo imobiliário que todo mundo deveria ter na carteira. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até a próxima.